A demência não é o Alzheimer, a demência. Não, Alzheimer é um dos tipos de demência. Sim, existem outros, né? Tem várias, assim. A gente fala que demência é quando você tem um comprometimento de alguns domínios cognitivos. O que é domínio cognitivo? Por exemplo, memória é um domínio cognitivo. Uhum. A linguagem é um domínio cognitivo. Atenção, a capacidade visoespacial, a questão de comportamento, né? Então, cada demência, ela compromete um domínio talvez mais que outro numa fase. Por exemplo, Alzheimer, o clássico é alteração de memória recente e alteração de linguagem, né? Mas tem outras demências, por exemplo, que podem começar com quadro comportamental, né? Ou com quadro mais de linguagem, enfim. Mas toda demência hoje tem Tem diagnóstico. Nem toda mas vai ser... todas vão ser tratáveis, por exemplo, com a medicação específica. Uhum. Sabe que... Tem demência rapidamente progressiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Não, qual que é? São doenças que matam muito rápido, né? Então, existem algumas doenças, por exemplo, que podem causar demência que o paciente pode evoluir muito mal em poucos meses. Não, é aquela isquemia múltipla, não. Me foge o nome agora, Esclerose múltipla? Esclerose múltipla. Essa não, mas essa também mata. Hoje a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, acomete mais indivíduos jovens. Jovens? Jovens. Pode acontecer em qualquer idade, mas o clássico são indivíduos jovens, né? Adultos jovens. Uhum. Mas é uma doença inflamatória, autoimune e tratável hoje. Então, se o diagnóstico é feito também precoce, você começa um tratamento, o paciente pode ficar muito bem. Então, hoje esclerose múltipla não é mais sinônimo de um paciente em cadeira de roda. Sim. Ou evoluindo muito mal. É uma doença que você pode tratar muito bem o paciente. O que é uma doença de difícil tratamento aqui, rara, não sei, assim, mais comum? Rara, mais comum. Porque a gente fala rara, não, existe, por exemplo, uma doença que tem 5 em cada 100 mil, né? Acho que, se não me engano, é a mais rara do Brasil. E você tem outras doenças raras que aí você tem um número maior de incidência. Nem por isso elas não são comuns, entendeu? Elas são raras, mas são mais conhecidas da população. Existe o que é o conceito de doença rara? É quando você tem em torno de até 65, né, se eu não me engano, indivíduos a cada 100 mil. Isso é uma doença rara, por definição. Doença rara, ela, na maioria das vezes, ela tem uma causa genética. Então, o indivíduo já nasce com alteração genética que o predispõe a desenvolver uma doença. Existem doenças raras que não são genéticas. Uma infecção que é rara, acontece pouco, mas pode ser considerada uma doença rara. E tem muita doença rara que tem manifestação neurológica, né? Então, por isso que quando a gente fala de doença rara, geralmente tem envolvimento com a neurologia. Nos últimos anos, a gente viveu, assim, um crescimento extraordinário, assim, de conhecimento sobre doença rara. É importante falar isso porque a gente sempre fala, o raro existe. Sim. Né? Porque a gente fica com esse conceito de que a doença rara como se a gente não devesse preocupar e buscar tratamento, enfim, entender essas doenças. Então a gente fala, a doença rara existe, algumas hoje têm tratamento, né? E elas precisam de diagnóstico. E tem milhares de doenças raras, né? Sim. Vou dar um exemplo. A gente tem uma doença... Inclusive, esse mês a gente falou, mês passado, sobre o mês de doença rara, né? Para conscientizar as pessoas sobre a importância de se fazer diagnóstico de doença rara. Vou dar um exemplo. Atrofia muscular espinhal, né? AME, que é uma doença que a mídia tem falado um pouco mais, né? Uhum. Porque tem um tratamento de alto custo, que foi incorporado recente pelo governo. Isso. Mas é uma doença tratável, tá vendo? Que a gente precisa fazer diagnóstico para oferecer para a criança um tratamento que vai mudar, né, drasticamente a vida dela. Por exemplo, a questão do autismo, né? O que é o crescimento hoje, né, de se conhecer melhor essas crianças, né? Então,
autismo, né? Muitas doenças raras podem ter como manifestação um déficit intelectual. Né? Então, hoje a gente quer saber, não é só um diagnóstico superficial, eu quero saber o gene alterado, né? Eu quero saber onde existe essa alteração, essa mutação genética. Mapear essa situação. Porque isso no futuro é que vai dizer o tratamento específico para cada uma delas. Tem muita doença genética hoje que tem tratamento. Entendeu? Guillain-Barré? Guillain-Barré é uma doença rara, mas é uma doença autoimune. Né? O Guillain-Barré é uma inflamação que acontece nos nervos, geralmente depois de uma infecção ou de uma vacinação. E aí o seu organismo ele produz um quadro aí imunomediado, né? Autoimune, e tem uma agressão do nervo periférico. Cara, é como se ela fosse uma sequela de uma outra doença qualquer. Não uma sequela, assim. Uma derivação. Você teve contato com o vírus. E aí você teve a manifestação daquele vírus, uma gripe, por exemplo. Ou uma diarreia causada, né, por um vírus intestinal. Você teve ali a diarreia, ou teve o sintoma gripal, durou lá 7 dias, a infecção acabou. Só que o seu sistema imunológico, ele montou uma resposta para essa infecção. E às vezes essa resposta a uma infecção, ela pode, na verdade, se desenvolver ou favorecer o desenvolvimento de um quadro autoimune. E aí existe uma agressão daquilo que é seu, né? Do seu nervo periférico. E aí é o Guillain-Barré, por exemplo. Não. Parece que muita doença parece que tem uma chavinha, né? Você virou a chavinha e aconteceu ela ali, né? A gente fala que, eu acredito assim, muitas doenças têm um tripé. Então você pode ter uma infecção que deflagrou. Aí além disso, você tem uma predisposição genética. E aí a doença acontece. Aconteceu. Entendeu? Sim. E eles falam muito de CBD pra tratar essas doenças raras, né? Cara, esse é um assunto bacana e eu sempre falo o seguinte... Você é a favor do CBD? Depende da indicação. Então, a medicina vive modismos também, né? Então, a gente tem aí... De tempos em tempos, você vai viver alguns modismos, né? Sim. Eu sempre falo da vitamina D hoje, né? Então... É modinha vitamina D? Não é modinha. Você tem que vigiar, você tem que acompanhar, você tem que tratar. Porque tá tendo mas a reposição, exatamente. Aí, né? Todo mundo tá tomando injeção de vitamina D. Como se fosse a solução para tudo e para todos. Tem gente tomando um comprimido com 50 mil I toda semana o cara tá tomando isso aí. Né? Exatamente. Como se isso pudesse tratar toda e qualquer doença. E aí a gente não tem sentido, né? A gente recebe paciente com doença, né, degenerativa usando vitamina D em altíssimas doses. E qual que é a explicação para isso, entendeu? E aí geralmente as pessoas saem passando a mesma dose para todo mundo do mesmo jeito. É o que eu chamo de modismo. É claro que é muito importante. Eu acompanho a vitamina D dos meus pacientes. Paciente com doença autoimune, então, você precisa vigiar a vitamina D. É mesmo? Mas tem que ser algo lógico, né? Personalizado para começar, né? Já é personalizado, exatamente. Já não é... E o canabidiol é a mesma história, assim. Então, em algumas situações, existe evidência na literatura que há benefício. Então, né, um exemplo clássico, né? Crianças que têm epilepsia de difícil controle, por exemplo. Então, elas têm crise epiléptica, elas já usam várias medicações. O canabidiol pode ser uma medicação muito importante para controlar esse quadro de difícil controle. Parece que dá até uma adormecida na doença ali, né? Ele controla, né? O objetivo estabiliza, é controle total. Exatamente. Ali, né? Então, para casos de dor refratária, né? Então, depende da causa, né? Então, o paciente tem uma dor, ele usa várias classes medicamentosas e o canabidiol pode ser interessante. Para alguns pacientes com demência, por exemplo, em algum estágio, o canabidiol pode ter o seu valor. A questão não é uma medicação para tudo e para todos, né? Então, essa é a grande discussão, porque hoje a gente ouve essa dúvida do paciente. Né? E muitas vezes o paciente pergunta se ele pode usar canabidiol, porque hoje fala-se muito no canabidiol,
como a solução de muitos problemas que, na verdade, você não tem muito fundamento científico para embasar a sua decisão. Mas você acha que tem algum problema da pessoa usar, dar algum colateral? Até para vitamina D também. Essa pessoa que está usando muita vitamina D pode dar algum problema para ela? Tudo é risco-benefício. É mesmo? Então, tem o problema do excesso da vitamina D? Toda e qualquer medicação, a gente sempre deve pesar o risco e o benefício. Algumas medicações têm um risco muito pequeno. Outras têm um risco maior, né? O que vai fazer eu usar ou não qualquer remédio é pesar o risco-benefício. É porque me parece que a vitamina D tem muito benefício pro corpo, assim, sabe? Então, cara, mas eu acho que E o risco é pequeno. Mas vitamina D em altas doses, eu posso ter um quadro de lesão renal, por exemplo. Entendeu? Sim, sim. Eu posso ter uma insuficiência renal. Não dá pra você fazer o uso sem a orientação de um médico que tá acompanhando ali, né? Por conta própria. Exato. Eu acho que hoje a gente precisa também, assim, eu falo que na medicina a gente tem que ser humilde hoje, sabe? Uhum. E a gente tem que ter uma rede, assim, de contatos e pessoas boas, assim, ao nosso lado sempre. Porque ninguém é bom em tudo. E é impossível alguém hoje em medicina saber tudo de tudo. É impossível. Na neurologia, é impossível saber tudo de neurologia. Isso não existe. Então, eu sempre falo assim, que quando alguém começa a tratar tudo de tudo, desconfie. Entendeu? E aí, se eu trato tudo de tudo da mesma forma, desconfie mais ainda. Então, não existe a receita que vai dar certo para todos e para todas as doenças, entendeu? Eu tava vendo vocês falando aí de ser modinho ou não, e eu até vi um professor falando sobre isso. Ele falando que, por exemplo, hoje a galera tá na moda, todo mundo usar suplemento, todo mundo vai suplementando e tudo mais, e faz isso a grande maioria das vezes sozinho, né? Vou lá, vou me suplementar. Você fala whey e creatina, assim? Suplemento de forma geral, vitamina B6. Exato. E isso dá problema, não dá? A vitamina B6, por exemplo, é uma causa clássica de neuropatia periférica. Então, o excesso de vitamina B6 pode lesar o nervo periférico. Então, a gente começa a ter formigamento em mãos, em pés, né? Então, tudo em excesso também, isso não é fisiológico, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, assim. Eu não sou crítico da reposição, pelo contrário, eu sempre tento trabalhar com pessoas muito boas, assim. E eu ouço as pessoas, sabe? Uhum. Então, a gente precisa ter um nutricionista da nossa confiança, mas alguém que faça um trabalho sério, entendeu? Então, tem muito médico nutrólogo que é extremamente responsável, né? Que defende um emagrecimento saudável, viável, mas que não vai entrar nessa de divulgar uma reposição vitamínica para tudo, para todos, para toda e qualquer doença. Porque a gente não tem evidência para isso. E, de novo, existe um risco, né? Existe um risco. Só para uma coisa bacana, por exemplo. O uso de algumas substâncias, né? Por exemplo, anabolizantes, elas podem aumentar o risco de um indivíduo ter um AVC. Entendeu? Que tipo de anabolizante? Algumas drogas, por exemplo, né? Uma trembolona, por exemplo, pode dar um AVC? Podem favorecer o indivíduo a fazer uma trombose venosa cerebral. Então, a questão de reposição hormonal, ela tem que ser feita de maneira séria e individualizada, entendeu? Então, pensa, um indivíduo de 25 anos chega no pronto-socorro com AVC, né? Porque ele pode ter usado uma substância inadequada. Isso acontece, entendeu? E a gente tem que falar sobre isso, assim. Acho que a medicina hoje, ela tem que ser individualizada, sabe? Uhum. Mas as pessoas, elas confundem um pouco essa individualização, né, com falta de evidência. É porque o conhecimento avançou tanto que antigamente, na época do meu pai, do meu avô, era um médico só para a família inteira durante anos, né? Era todo o conhecimento que aquele cara tinha, era aplicado naquela família. Mas hoje o conhecimento cresceu tanto que não tem como você ter
Você tem que ter um atendimento multidisciplinar. Tem que ter Exato. vários profissionais envolvidos, né? Eu acho que tá cada vez crescendo mais. O hospital tem que ter um farmacêutico ali, olhando a droga que o paciente vai tomar, a dosagem que o paciente vai tomar, e totalmente individualizada, né? Uma para cada paciente. Eu acho que essa figura, né, desse profissional, esse clínico, né, que cuidava da família, né, isso ainda pode existir, sabe? Mas é um clínico que hoje, né, em 2024, ele tem que saber os seus limites. Ele encaminha. Ele pede ajuda, né? Ele discute o caso, ele discute o tratamento, ele encaminha quando ele acha necessário. Mas o fato é que ninguém hoje sabe tudo de medicina.